Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da plataforma Reconstruindo a História. Hoje, nosso tema será o renascimento comercial, urbano, científico e cultural, né? A partir da Idade Média e da Idade Moderna, ok? Pois bem, vamos aí para o nosso primeiro slide. Renascimento comercial e urbano. Na Península Itálica, cidades como Veneza e Gênova tinham grande interesse na conquista dos portos do Oriente, porque seu comércio havia decaído durante a Alta Idade Média. Os mercados apoiaram as expedições e o aumento do intercâmbio com o Oriente trouxe novos produtos, conhecimentos e as consequentes transformações. A intensificação do comércio com o Oriente despertou nos europeus o gosto pelas especiarias, pimenta, cravo, açúcar, canela, entre outras coisas. Outros produtos típicos, como marfim, perfumes, tecidos, tapeçaria, também se tornaram desejados, por serem raros e caros. Muitas vezes eram utilizados como moeda. As especiarias eram obtidas em entrepostos no Egito, na Síria e em Constantinopla, e esse comércio se tornou monopólio das cidades da Península Itálica. O escambo, muito praticado até então, foi pouco a pouco substituído por trocas comerciais feitas com dinheiro. Com isso, ganhou impulso e a cunhagem de moedas e o relacionamento entre feudos, vilarejos e pequenas cidades ficou cada vez mais intenso. Voltando aqui para mim, então essa é a ideia de como o sistema feudal da Idade Média começa a perder força. Tá? Uma nova camada social surge, tá? Conhecida como burgueses. Inicialmente, burgueses eram todos aqueles que não trabalhavam na terra: artesãos, aurives, ferreiros, comerciantes. Principalmente comerciantes. Tá? Eles faziam grande movimentação comercial e isso proporcionou a esses cidadãos, né, um acúmulo de riqueza. Ok? Vamos voltar para o slide. Os novos núcleos urbanos formados nesse período eram cercados por muralhas e foram denominados burgos, centro de desenvolvimento do comércio e do artesanato. Alguns desses núcleos surgiram em torno das antigas vilas medievais ou cidades romanas. Outros se formaram gradualmente e sem planejamento, em pontos estratégicos, como no cruzamento de rotas comerciais ou locais de feiras tradicionais, nas margens de rios ou ainda próximos a abadias e castelos que pudessem lhes oferecer proteção contra possíveis assaltantes. Muitos servos, andarilhos e marginais empobrecidos foram atraídos pela vida nos burgos. Então, a ideia dos burgos, né, é uma região, uma área fortificada, né, onde existia segurança suficiente para poder se estabelecer feiras comerciais, né, e ali comercializar, trocar e vender qualquer tipo de produto, tá? Desde aqueles produzidos na agricultura, como aqueles também produzidos através de artesanato dos diversos segmentos que compõem essa profissão, esse segmento de trabalho, ok? Vamos voltar para o slide. As rotas comerciais no continente europeu abasteciam as diferentes regiões, como os novos produtos trazidos do Oriente com os artigos vindos de diferentes pontos da Europa. No cruzamento das rotas surgiram as feiras, onde esses produtos eram vendidos. Entre as mais importantes desse período destacam-se as feiras de Champagne e de Flandres, na França. Ok? Voltando aqui para mim, então assim começa a estabelecer esse processo comercial, né? Esse processo mercantil que vai transformar a sociedade medieval
né, numa sociedade mercantil, e essas regiões eram importantes porque, além de acontecer esse processo comercial, era uma região onde era possível proteger quem estava ali para poder fazer a função, tanto da compra como da venda, como da troca. Ok? Vamos para o próximo slide agora para falar do Renascimento de uma forma mais abrangente. Como vimos, a partir do século XII, a Europa passou a ser formada por profundas transformações. Entre elas, se destaca o aumento da população e das atividades comerciais, o crescimento de burgos e cidades e a fundação das primeiras universidades. Nessa nova sociedade, circulavam mercadorias, pessoas e ideias de diversas regiões e culturas que se espalhavam rapidamente pelas rotas comerciais que ligavam os povos dos mais variados lugares. Pois bem, voltando aqui para mim, isso quer dizer o seguinte, que começa a ocorrer uma certa globalização, né, da Europa e do Oriente Próximo. Então, as culturas começam a tomar conhecimento uma das outras, né? Objetos, especiarias, produtos das mais diversas fontes começam a surgir e a mostrar para as populações a sua existência, e o interesse delas começa a crescer por isso. Então, esse processo comercial também traz, junto com ele, os conceitos culturais, né, de outras regiões para onde são centralizadas essas feiras. E assim começa a convergência de culturas. Ok? Vamos voltar para o slide. A partir do século XIV, intelectuais e artistas da Europa, em especial os das ricas cidades comerciais da Península Itálica, começaram a buscar no passado clássico da Grécia e de Roma respostas para os problemas dessa nova sociedade. Ao olhar para o passado, os europeus desenvolveram uma visão cada vez mais racional, exata e matemática do mundo e da natureza. Essa busca culminou num movimento artístico, científico e filosófico denominado Renascimento. Voltando aqui para mim, isso é o que nós chamamos de renascimento cultural, social e científico, né? E religioso. Até esse momento, nós temos aí Deus no centro do universo e tudo já está programado de acordo com a sua vontade, ok? Então esse renascimento começa a fazer um questionamento de todas as situações vividas até esse momento dentro da sua sociedade. Vamos para o próximo slide. Nesse processo aí, nós temos aí os valores do renascimento. As pessoas da Idade Média, em geral, acreditavam que o destino delas era determinado por sua origem e pela vontade de Deus. A partir do Renascimento, porém, começou a se desenvolver a ideia de que cada indivíduo era responsável por seu sucesso ou seu fracasso, ou seja, o seu individualismo. Não por acaso foi a partir do século XV que os artistas passaram a assinar as suas obras. Antes do Renascimento, a pintura e a escultura eram produtos de um artesão cujo trabalho, como o de todos os outros, era anônimo, pois era valorizado o trabalho coletivo e o produto artístico final. Voltando aqui para mim, ou seja, até esse período o artista não se valorizava. A partir do século XV, né, ou seja, o final do período medieval e início da Idade Moderna, essa ideia do Renascimento, do individualismo, né, começa a tomar corpo, né, e as pessoas começam a trazer, além da cultura clássica, também o antropocentrismo, ou seja, colocar a si mesmo, colocar o homem no centro de todas as coisas. Tá? Isso vai gerar um conflito com a igreja? Com certeza isso ocorrerá, ok? Vamos aí então para o próximo slide. Os valores do renascentismo. Para os medievais, todo o saber vinha de Deus e dos textos sagrados. Já os renascentistas diziam que o conhecimento resulta da observação e da experimentação, o que gerou uma postura mais racional e crítica, o racionalismo.
Entretanto, não houve um rompimento radical com a fé. A própria Igreja tentara, desde o século XIII, conciliar a razão com a fé. Durante os séculos XV e XVI, a Europa viveu um intenso período de conquistas e desenvolvimento que levou à euforia e à expectativa de acontecimentos positivos, o otimismo. As manifestações alegres do cotidiano, expressas na cultura popular, medieval e o culto à beleza, presente nos costumes pagãos, foram incorporados às obras dos artistas renascentistas em oposição à sobriedade da arte medieval. Voltando aqui, ou seja, a ideia de trazer, né, aquele processo clássico que vem da cultura greco-romana, ou seja, cultuar o corpo, né? Você pode ver que nas estátuas dos deuses gregos, né, são tudo um físico maravilhoso do deus grego, né? Ou seja, a cultuação ao corpo perfeito, né, do ser humano era clara naquelas obras, e o renascentismo cultural traz isso para dentro da cultura, inclusive da cultura religiosa, começa a desenvolver um processo muito mais composto de beleza física em todas as obras desenvolvidas a partir desse período, ok? Vamos para o próximo slide. Península Itálica, berço do renascentismo. Nos séculos XIV e XVI, chamados pela historiografia em italiano de 300, 400 e 500, respectivamente anos 300, 400 e 500, o desenvolvimento comercial da Península Itálica atraiu centenas de artistas, cientistas e intelectuais para cidades como Veneza, Florença, Roma, Milão e Nápoles. A região contava também com a forte presença da Igreja cristã, seus poderosos dirigentes e imensos recursos. O desenvolvimento comercial na região fez surgir ricos comerciantes que passaram a patrocinar o trabalho de artistas e pensadores. Eram os chamados mecenas, geralmente ricos negociantes, nobres e papas que buscavam exibir sua riqueza e suas crenças e afirmar seu poder por meio da arte. Voltando aqui para mim, então, se os mecenas não tivessem existido nesse período, provavelmente o renascentismo seria mais tardio, tá? Então, essa não é investimento, tá? É patrocínio, ou seja, o investimento você faz quando você visa um retorno com lucro. O patrocínio não, você dá o recurso financeiro e a única coisa que você espera em troca é a execução daquilo que você está auxiliando que seja executado. Se é uma pintura, se é a construção de uma igreja, se é a construção de uma estátua, que assim o seja, mas tem que ser de acordo com os padrões de qualidade que você espera daquele artista. Então, o mecenas é o patrocinador da arte renascentista. Volto a dizer, se esse cara não existisse, o renascentismo cultural poderia ser mais tardio, ok? Vamos voltar para o slide. Nas cidades da Península Itálica foram preservados inúmeros monumentos e vestígios das civilizações greco-romana, o que inspirou artistas e pensadores e incentivou a recuperação de obras e ideias da antiguidade clássica. Além disso, desde o século XII, algumas cidades italianas praticavam comércio com regiões de Bizâncio, local em que a cultura greco-romana havia sido bastante preservada. Com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453, muitos sábios bizantinos foram atraídos para as cidades da Península Itálica, levando ideias e conhecimento, e auxiliando no desenvolvimento da arte e da ciência renascentista. Voltando aqui para mim, então ocorre isso em 1453, já final do século XV, né, os turcos otomanos conseguem tomar Constantinopla. Tá? Isso ocorre devido à invenção e à utilização da pólvora, né, e a construção de canhões que proporcionaram a possibilidade da derrubada das muralhas da cidade de Constantinopla.
Assim, os turcos a dominaram e fecharam essa linha de acesso para o Oriente Médio, ok? Vários indivíduos, né, sábios daquele período que viviam em Constantinopla, né, viram aí uma necessidade de mudar de ares, né? Ou então vão ter que mudar todo o seu processo social e intelectual devido a essa retomada dos otomanos da cidade. Então, eles viram na mudança para a Península Itálica uma possibilidade de uma nova vida. Tá? No próximo slide, peço para que vocês prestem atenção, nós temos aí o mapa, né, da Península Itálica no período do Renascimento. Tá? E aí nós temos aí as regiões que foram predominantes nesse processo cultural, né, de Monferrato, de Asti, de Ventimiglia, de Lucca e de Plombino, né? Então nessas regiões aí identificadas é onde surge, né, a cultura artística desses conceitos aí colocados para vocês, tá? No próximo slide, por favor, vejam aí, nós temos aí os pensadores e artistas de obras do Renascimento italiano, como Dante Alighieri, né, famoso autor da Divina Comédia, né? Nós temos aí Francesco Petrarca, intelectual, escritor e poeta, foi considerado inventor do soneto, da composição poética, de 14 versos. Nós temos aí, não poderia ser, né, diferente, Leonardo da Vinci, né, um gênio daquela época, que aplicou estudos científicos à pintura e fez pesquisas sobre a forma e proporção, cor, luz e sombra, ou seja, um gênio perfeito, tá? Não só no campo da pintura, mas em todos os segmentos da engenharia. Nós temos aí Michelangelo, né? Ele considerado um grande artista religioso, produzindo várias obras, né, no período em que atuou no renascentismo. Nós temos aí Nicolau Maquiavel, que serviu de base para estudos políticos e sociais dos grandes governantes da época. Até hoje ainda é lido, né, os governantes têm como leitura dos seus conceitos sociais e políticos como uma das principais obras de estudo. E nós temos aí como mais um exemplo Rafael Sanzio, Rafael que se dedicou a temas religiosos da mitologia greco-romana. Sua maior contribuição foi a pintura, a representação realista e harmoniosa de figuras humanas que dão a sensação de movimento. Ao lado aí dessa especificação, nós temos aí a Transfiguração, última pintura de Rafael, produzida entre 1516 e 1520. Então, esses são alguns exemplos, né, dos artistas do renascentismo italiano. Aí, no próximo slide, por gentileza, acompanhe. O renascimento é a revolução do pensamento científico, ou seja, o renascimento científico. Do mesmo modo que os antigos filósofos gregos, os renascentistas não separavam os diversos campos do saber, arte, filosofia e ciência, que hoje vemos como distintos uns dos outros. Em sua busca pelo conhecimento, eles aplicavam a todas essas atividades o mesmo espírito investigativo, tá? Voltando aqui para mim, então os artistas eles buscavam em todos os segmentos, então o segmento artístico e o segmento da engenharia, o segmento da pesquisa do corpo humano, eles não tinham a distinção, para eles era um segmento único que tinha que ser estudado. Exemplo disso é Leonardo da Vinci, tá? Ele tinha todos os conhecimentos dos segmentos artísticos, científicos e de engenharia, ok? Voltando para o slide. Não é por acaso que Leonardo da Vinci, talvez o nome mais representativo do Renascimento, famoso por suas pinturas, também fosse cientista, inventor, poeta, escultor, estudioso da anatomia humana, entre outras coisas. Alguns de seus projetos, por exemplo, são considerados antecessores do submarino e do helicóptero. A formação ampla e os múltiplos interesses dos renascentistas garantiram a produção de conhecimentos revolucionários em vários campos.
No campo da astronomia, o aperfeiçoamento dos instrumentos de observação dos astros, somado ao avanço da matemática e da geometria, permitiu derrubar algumas ideias que prevaleceram durante toda a Idade Média, né? Voltando aqui, então essas ideias renascentistas, a pesquisa, né, a instrumentação, proporcionou conhecimentos à humanidade que são importantes, né, base de conhecimento até hoje, ok? Para a gente poder ter um detalhe maior, vamos analisar o próximo slide. O heliocentrismo, por exemplo, originário da atual Polônia, Nicolau Copérnico propôs a teoria heliocêntrica, defendendo que todos os planetas observáveis da Terra giravam em torno do Sol. Antes dele, acreditava-se que o Sol é que girava em torno da Terra, de acordo com a teoria de Ptolomeu, que havia vivido entre os anos de 90 e 168. Segundo a Igreja, Deus criara os seres humanos à sua imagem e semelhança e só poderia tê-los colocado no centro do universo. A teoria de Copérnico confrontava esse dogma. Voltando aqui para mim, tá? Então, a Igreja assimilou essa informação de Ptolomeu, né? E colocou o seguinte, então isso é verdade, por quê? Porque se Deus colocou o homem na face do planeta à sua imagem, o planeta é o centro do universo, tá? Então era a teoria teocêntrica. Todos os astros giravam em torno do planeta Terra, né? E aí Copérnico, ele coloca essa teoria, né, depois obviamente comprovada, e isso gera sim um desconforto com as teorias religiosas da Igreja Católica Apostólica Romana. Okay? Vamos aí para o próximo slide. Astronomia e medicina. Novos estudos, medições e cálculos feitos pelo italiano Galileu Galilei deram mais precisão à teoria heliocêntrica de Copérnico. Só que Galileu desafiou diretamente a Igreja interpretando o seu modo de as Escrituras Sagradas para provar que elas não eram contrárias às suas novas teorias astronômicas. Por isso ele foi perseguido, preso, condenado pelo Tribunal da Inquisição, que o obrigou a renegar as suas descobertas, né? E se ele não renegasse, seria queimado vivo na fogueira, tá? Somente em 1992 foi perdoado oficialmente pelo Papa João Paulo II, que admitiu o equívoco da Igreja. Já no caso de Johann Kepler, nascido na atual Alemanha, defendia a ideia de que os astros realizavam um movimento elíptico em torno do Sol e não circular. Ele retomou os escritos de antigos pensadores gregos, como Ptolomeu. Sua teoria preparou o caminho para a descoberta da lei da gravitação universal de Isaac Newton. Olhem para vocês verem a importância. E por último, nós temos aí no campo das investigações médicas e biológicas também ocorreram importantes descobertas. Entre os nomes de destaque estão Miguel Servet, médico que pesquisou a circulação sanguínea, e André Vessalio, criador da anatomia como ciência. Por isso denominamos o pai da anatomia moderna. Então nós temos aí, né, já no início aí da Idade Moderna, o renascentismo trazendo para nós, para a humanidade, um legado, né, gigantesco, um legado de importância monstruosa. Se assim não ocorresse, né, todo o desenvolvimento do ser humano poderia estar, né, postergado para anos e anos e anos lá na frente, ok? Espero que todos tenham gostado da aula e nos encontraremos na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço.